O sucesso é uma coisa curiosa. Todo mundo fala sobre como ele é incrível, o quanto o admiram e como adoram ver as pessoas vencendo. Mas quando é alguém que eles conhecem pessoalmente, especialmente se essa pessoa estiver indo melhor do que eles, a energia muda. Pessoas que antes torciam para você sair bem podem começar a agir de forma diferente, te dando o ombro frio. Algumas podem até se afastar, outras podem diminuir suas conquistas e algumas podem, sutil ou não tão sutilmente, tentar te puxar para baixo. Não é que as pessoas sejam ruins, que não se importem com você ou que queiram te ver fracassar. É que quando você começa a se sair melhor do que elas, isso as obriga a confrontar coisas que talvez não queiram. Seu sucesso as faz pensar sobre as oportunidades que perderam e o potencial não explorado. Elas começam a pensar: uau, se ele conseguiu, eu também deveria conseguir. Mas talvez elas simplesmente não tenham a motivação, não saibam por onde começar ou apenas tenham outras prioridades e estão à frente com outros aspectos. Mesmo que não digam isso abertamente, muitas pessoas preferem ver você indo bem, mas não tão bem assim. Porque, uma vez que você ultrapassa certo nível, isso começa a incomodá-las. Uma grande razão pela qual as pessoas têm dificuldade com o sucesso dos outros é porque isso as faz se questionar, e essa insegurança começa a consumi-las. Quer percebam ou não, a maioria das pessoas enxergam a vida como um jogo de comparação. Quando vem alguém conhecido alcançando algo grande, como conseguir uma oferta de emprego melhor, ter sucesso nos negócios ou comprar um carro novo, elas começam a medir o próprio progresso com base nisso. Se você e um amigo estavam no mesmo nível, mas agora você está se destacando, isso pode fazê-lo pensar: por que não eu? Mas, em vez de encarar essa pergunta de frente, muitas pessoas preferem encontrar razões para desmerecer seu sucesso ou acreditar que ele não vai durar. É aí que você começa a ouvir coisas como: ele teve sorte ou provavelmente tinha contatos. Algumas pessoas vão até ignorar completamente suas conquistas, dizendo: vamos ver se ele consegue manter isso. Elas fazem isso para proteger o próprio ego. Se conseguir convencer a si mesma de que seu sucesso foi baseado em sorte ou privilégio, e não em trabalho duro, inteligência ou assumir risco, isso as faz se sentir melhor sobre a própria falta de progresso. Mesmo em amizades, relacionamentos e ambientes de trabalho, frequentemente existe uma competição não declarada. Quando as pessoas estão em níveis semelhantes, tudo parece equilibrado, mas quando alguém começa a se destacar financeiramente, profissionalmente ou até em termos de autodesenvolvimento, isso pode criar muita tensão. Você pode não se ver competindo com elas, mas elas começam a se sentir que precisam te alcançar, ou pior, te derrubar. É nesse momento que você começa a notar relações mornas às suas boas notícias, comentários sarcásticos ou até mesmo um afastamento repentino que antes não existia. Algumas pessoas vão tentar disfarçar seu desconforto como preocupação, dizendo coisas como: você está trabalhando demais, tem certeza de que isso vale a pena? Ou dinheiro não é tudo, sabia? Mas o que elas realmente estão dizendo é: você está me fazendo sentir inseguro e eu não gosto disso. O medo de ser deixado para trás é outra razão importante pela qual as pessoas têm dificuldade com o sucesso dos outros. Quando você começa a subir de nível, seus interesses, mentalidade e até a forma como passa o tempo começam a mudar. Isso pode assustar as pessoas ao seu redor. Amigos que antes adoravam sair todo fim de semana podem se sentir estranhos quando você começa a focar no seu negócio ou no autodesenvolvimento em vez de festas. Membros da família podem não entender porque você está tomando decisões diferentes. Mesmo colegas de trabalho de longa data começam a agir de forma diferente se você for promovido ou conseguir um emprego melhor. Alguns vão reagir tentando te fazer sentir culpado, dizendo coisas como: você não tem mais tempo pra gente, ou agora você se acha melhor do que nós. Outros simplesmente vão desaparecer da sua vida porque seu crescimento os deixa desconfortáveis. A maioria das pessoas também prefere o que é familiar, mesmo que essa familiaridade não seja boa. Elas gostam de rotinas, resultados previsíveis e de saber o que esperar da vida, mesmo que seja medíocre. Quando alguém próximo começa a romper com esse padrão, seja ganhando mais dinheiro, conquistando o emprego dos sonhos ou apenas pensando grande, isso bagunça a noção de normalidade delas. Elas começam a se perguntar: se ele está fazendo isso, será que eu também não deveria estar fazendo mais? E se não estão prontos para mudar? Essa pergunta pode ser desconcertante. Em vez de desafiar a própria mentalidade, elas acham mais fácil criticar ou se afastar da pessoa que está crescendo. Deixando de lado os relacionamentos pessoais, a própria sociedade tende a desencorajar quem se destaca demais. Isso é frequentemente chamado de síndrome do topo alto. A ideia de que, quando alguém cresce demais, os outros tentam cortá-lo, como se estivesse roubando todo o brilho. As pessoas adoram histórias de superação, mas muitas vezes se voltam contra alguém quando essa pessoa se torna bem-sucedida demais.
Elas torcem por você quando está lutando, mas se torna muito bem-sucedido, de repente você é arrogante, teve sorte ou não é mais alguém com quem eles se identificam. Isso acontece com celebridades, atletas e empreendedores o tempo todo, mas o mesmo padrão se repete em menor escala na vida cotidiana. Reconhecer esses padrões pode te ajudar a lidar com eles sem se desanimar. O primeiro passo é prestar atenção em como as pessoas reagem ao seu sucesso. Elas comemoram com você ou ficam em silêncio? Elas te incentivam ou fazem comentários sarcásticos? Verdadeiros apoiadores sempre ficarão felizes por você, não importa o quanto você cresça. Se alguém não consegue ficar feliz por você, está mostrando quem realmente é, e o melhor é acreditar nisso. Esse ciúmes é bem mais fácil de identificar quando você começa a prestar atenção. Ele costuma vir na forma de cutucadas sutis disfarçada de piadas ou críticas construtivas. Por exemplo, se você conseguir uma grande promoção, em vez de te parabenizar, alguém pode dizer: "Nossa, você teve muita sorte", ou "Acho que estavam com pressa para preencher a vaga". Elas não vão insultar diretamente sua conquista, mas encontrarão uma maneira de diminuí-la, fazendo parecer que ela não foi totalmente merecida. Outro sinal comum é quando alguém começa a apontar suas falhas ou erros mais do que o normal. Se você deu um grande passo na vida, seja financeiro, profissional ou pessoal, pessoas invejosas muitas vezes tentarão te humilhar, lembrando áreas em que você ainda está lutando. Se você começou a ganhar muito mais dinheiro, podem dizer: mas você deve estar trabalhando tanto que nem tem mais tempo para se divertir. Se você emagreceu e está em forma, podem comentar: "Você está ótimo, mas não emagrece demais, não quero ficar com cara de doente". Esses comentários parecem inofensivos na superfície, mas são feitos para furar seu sucesso, para que elas se sintam melhor com elas mesmas. A inveja também pode se manifestar na forma de competição desnecessária. Quando você compartilha seu sucesso, em vez de ficarem felizes por você, a pessoa invejosa muda o foco imediatamente para ela mesma. Se você mencionar sua nova promoção, ela pode começar a falar do seu próprio emprego e de quanto está ganhando, e geralmente isso soa forçado. Se você disser que está começando um negócio, ela pode responder algo como: "Meu trabalho é tão tranquilo, tenho um monte de folga". Ou talvez você tenha acabado de voltar de uma viagem que esperava há muito tempo, em vez de perguntar como foi, ela começa a falar sobre a próxima viagem dela, explicando como o destino é o melhor para se visitar, fazendo parecer que será muito melhor do que a sua. A conversa deixa de ser sobre comemorar a conquista um do outro e passa a ser sobre provar que ela ainda está no seu nível, ou acima. Mesmo quando nunca foi uma competição desde o começo, no fim da conversa você pode se sentir confuso e levemente ofendido. Provavelmente ela acha que está sendo discreta, mas esse comportamento é fácil de perceber de longe. A dura verdade é que muitos relacionamentos são construídos com base em lutas e semelhanças compartilhadas. Então, quando você começa a sair desse ciclo, isso naturalmente cria distância. Algumas pessoas vão tentar te impedir jogando insultos, se gabando ou tentando te convencer a desistir. Outras vão simplesmente se afastar aos poucos, seja nunca entrando em contato ou respondendo de forma distante, porque encarar a própria estagnação é desconfortável demais, mesmo que estejam à frente em outras áreas da vida. Não é que o sucesso faça você deixar as pessoas para trás, é que o seu crescimento força uma escolha: evoluir com você ou ficar onde estão. E na maioria das vezes elas escolhem ficar. O sucesso pode ser um caminho solitário, e até amigos e familiares próximos podem começar a sentir ressentimento à medida que você evolui. Se você está buscando sucesso, precisa esperar por isso. É por isso que tanta gente tenta esconder suas conquistas, mas mesmo que você fique em silêncio, seja humilde e viva com simplicidade, as pessoas ainda vão perceber isso em você. Por isso é tão importante se cercar de pessoas que realmente te apoiam, que compartilham paixões semelhantes e estão buscando o mesmo nível de crescimento. Não se trata de desprezar as pessoas que está deixando para trás, trata de reconhecer que talvez elas não gostem do seu sucesso, seja de forma intencional ou não, elas vão tentar te puxar para baixo. E esse tipo de energia pode te impedir de alcançar todo o seu potencial. A realidade é que a maioria das pessoas não quer que você seja mais bem-sucedido do que elas. Elas podem aceitar que você esteja indo bem, mas só enquanto isso não as fizer se sentirem inseguras ou deixadas para trás. Elas sempre querem estar à frente. Isso não significa que deva ser amargo ou achar que todas as pessoas estão contra você, mas significa que você deve estar atento a como as pessoas reagem ao seu crescimento e ajustar seus relacionamentos de acordo. No fim das contas, o sucesso não se trata de fazer as outras pessoas se sentirem confortáveis. Trata-se de se tornar a melhor versão de si mesmo, não importa quem te apoie ou quem se afaste nesse progresso. Continue em frente, continue crescendo e nunca deixe o medo de incomodar os outros te impedir.